Casagrande. Ô Lucas, o importante é a gente saber daqui para frente, né? Porque já 2020 já ficou para trás. Você vê como que é muito rápido o futebol. Mas é impossível a gente não falar desse passado, né? Desse ano aqui do Campeonato Paulista, porque o que aconteceu nele vai fazer com que a Inter continue na elite o ano que vem. Então é importante saber. Eu queria saber de você como é que foi o balanço da parte da diretoria, como é que foi o balanço de 2020, falando dentro de campo, a expectativa que foi, como foi a satisfação da diretoria diante do Campeonato Paulista de 2020. Ô Tatinha, eu acho que levando em consideração o valor financeiro que nós tínhamos e voltando para o Paulistão depois de 15 anos, eu acho que dentro de campo foi muito satisfatório. Se eu imaginar o elenco que nós temos, a gente tem um goleiro na Série B, lateral direito na Série B, um zagueiro na Série A, o zagueiro lateral esquerdo optaram por ficar mais na Inter, né? O Jean Pablo, Oliveira, o Vansan. 3 volantes na Série B, né? O Giovani, o Matheus Neres e o Marquinhos na Série B, Tomás na Série B, Murilo na Série B, Ayrton na Série B, Lucas Braga na Série A e o Charles na Série C. Então, se a gente imaginar dentro de campo, o nosso time, eu acho que teve um desempenho interessante com todas as limitações que nós tínhamos, né? Então, eu acho que isso foi reconhecido pelo mercado. O mercado basicamente veio buscar essas peças do nosso time, né? E acho que então dentro de campo ela atendeu aquilo que nós tínhamos condições de entregar. Obviamente que a gente sempre queria mais. Eu acho que se a gente olhar no troféu do interior, a derrota para o Guarani foi realmente frustrante. A gente fez um primeiro tempo muito superior. Acho que nosso time, principalmente vindo depois do jogo com a Ferroviária, que foi um jogo, o primeiro jogo da Ferroviária foi decepcionante para a gente, porque o elenco acreditava que tinha condições de realmente tentar beliscar essa classificação. O vestiário realmente, depois do jogo lá no Morumbi, vou te contar que estava realmente, parecia que a gente tinha caído, na verdade. Era o sentimento dos atletas, da comissão técnica nossa, era de realmente que poderia ter ido mais, que nós tínhamos condições de ir mais além. Depois fizemos um grande jogo contra a Ferroviária, fantástico, o jogo foi o melhor jogo, extremamente estruturado. O treinador da Ferroviária até ficou surpreso, falou, pô, o que aconteceu de uma semana para cá? O que aconteceu? É que a gente não jogou como deveria. Tivemos alguns problemas no primeiro jogo. O juiz anulou erroneamente o gol, então poderia ter sido diferente. Do Jean Pablo. Porque o futebol... Mas taticamente tá certo que você não vai nem falar disso. Sim. Uma que não é sua área também, você não tem nem por que você falar de atleta. Mas o Elano errou naquele jogo, o primeiro jogo na escalação. Quando chegou os jogadores que não tinha ainda se adaptado ao Internacional e entrou como titular. Porque ele não teve o Giovani e o Elácio Córdoba nesse jogo. Que, na verdade, até que foi por necessidade, mas tinha lá... Não que a gente venha defendendo há muito tempo, mas o Formigoni era um jogador que já conhecia Internacional, já conhecia os atletas, a forma de jogar. Então seria, pelo que manda o futebol, era a pessoa mais indicada, o jogador mais indicado. Ele acabou optando. Pelo Recife. Pelo Recife. Mas como pode ser que o treinador também, no caso do Elano, ele acertou em outras oportunidades, como acertou depois de uma semana. Mas ali foi um erro que custou a classificação internacional. Mas de tudo isso que aconteceu, foi dentro do planejado ou você acha que acabou ainda superando a expectativa? Não, com certeza. Acho que o objetivo inicial era realmente se manter, né? Se manter pagando as contas, cumprindo com o planejamento. Então, com certeza, o objetivo inicial era esse, se manter, e a gente conseguiu. E conseguiu até com uma rodada de antecedência, né? Então, só sobre o esquema tático, apesar de... Só um comentário um pouco mais superficial. O Elano já vinha pensando no esquema tático contra o Oeste desde após o jogo do Palmeiras. Antes mesmo de se parar o campeonato, ele já tinha o esquema tático estruturado para o jogo do Oeste, que deu muito certo. Então lá em Itaquera a Inter jogou muito bem, dominou o jogo contra o Oeste e garantiu a permanência. Aí ele tentou manter esse mesmo esquema tático, que obviamente no começo claramente não deu certo, até que ele mudou o esquema tático. Se você olhar, ele mudou já no começo do jogo, depois de uns 15 minutos ele alterou o esquema tático. Encaixou um pouco mais e obviamente corrigiu para o jogo seguinte. Eu acho que faz parte do aprendizado do Elano, nosso, etc. Eu acho que a gente tem que ser também humilde, ninguém é dono da razão. Faz parte do futebol. Eu acho que
É assim mesmo, você acerta em alguns momentos, erra em outro, quem está lá na frente é que vai acertar ou errar. Mas de uma forma geral, eu acho que fica um pouco assim, atingimos o objetivo, um pouquinho mais, mas né? dava lá contra o Guarani mesmo, assim, foi uma pena, porque o time o elenco estava muito confiante que pelo menos o troféu do interior daria para levar. Então assim, mas eu acho que agora a gente tem que repensar algumas coisas. Obviamente que o próximo Paulistão é uma situação diferente, porque agora nós já ficamos um ano, já mostramos um pouquinho a cara para os concorrentes, para a Federação Paulista, do que é a Inter, como está sendo estruturada, como está pensando. Então acho que tem que ser algo, temos que ir um pouco além. Obviamente a certeza absoluta que é impossível fazer um campeonato com o orçamento que a gente fez. Vou te falar que de todas as pessoas que a gente conversou antes, durante, na competição, agora quando conversa comigo eles falam: Lucas, vou falar, eu sempre acreditei que você ia cair, porque quando você falou para mim o orçamento, não é possível que a Inter vai se manter. Então assim, isso nos enche de orgulho, mas ao mesmo tempo nos enche de responsabilidade, porque para o próximo ano o pessoal já entende um pouquinho como a Inter trabalha, e isso pode dificultar, obviamente. E eu acredito que o Paulistão no que vem vai ser muito mais competitivo. Pergunta do Igor Sedano. Então essa resposta aí foi para o Caio Cardoso, que perguntou se o objetivo no ano que vem da classificação, né? Era a classificação da Inter, um passo a mais, né? Esse ano foi se manter na primeira divisão. Ano que vem, obviamente, mais estruturada, com uma cota maior. A Internacional, claro, vai visar uma classificação. Boa noite, Igor Sedano. Para a gente fechar essa primeira roda de perguntas ao presidente da Inter. Boa noite a você. Boa noite, Edmar, Tatinha, Lucas, Vandão, Mix da Mix. Seja bem-vindo novamente ao programa. Ô Lucas, o Tatinha falou desse balanço nessa questão de time dentro de campo, referente à manutenção na primeira divisão. Mas o que nos pega ainda, muitas pessoas ainda nos questionam, pedem para a gente perguntar para vocês em relação à parte financeira da Inter. Lógico, no Paulistão vocês acabaram subindo depois de 15 anos, teve uma cota um pouco menor, uma questão de valores também, de patrocínio um pouco menor, não deu para montar aquele super time, a questão do técnico também ajudou bastante no acordo que vocês fecharam. Mas a cota do ano que vem, que nem o Edmar falou, é um pouco maior. A questão de patrocínio deve também entrar grandes empresas a mais, porque a Inter olhou por outros olhos também nesse Paulistão, além de dentro de campo, fora de campo foi excepcional, questão de marketing. O que vocês já têm um planejamento, não digo assim pronto, porque ainda estamos em setembro, né? Mas já tem algo que vocês estejam planejando para o ano que vem nessa questão financeira da Internacional? Oi, Igor, boa noite. Primeiro, só para deixar um pouco claro, eu não gosto de prometer resultado, porque tem inúmeras variáveis no processo. No futebol, o Tatinha jogou bola, ele sabe melhor do que a gente aqui, como o futebol, às vezes ele é ingrato, né? Então, assim, tem inúmeras variáveis. O que eu prometo é muito trabalho. Trabalho honesto, correto e transparente. Isso eu prometo. E, obviamente, nós temos nossas metas internas, né? E a gente não gosta de expor porque a partir do momento que a gente expõe isso, né? E torcedor, o futebol é apaixonante, né? E o torcedor quer vitória. Eu fui minha vida inteira torcedor da Inter, eu quero vitória, independentemente daquilo que eu for disputar. O planejamento financeiro, como a gente fez no ano passado, em dezembro, que eu apresentei para o Conselho o nosso orçamento, e até na quinta-feira, depois eu vou falar um pouquinho, fazer propaganda dos eventos dessa semana, né? Porque semana é aniversário da Inter. Claro. Na segunda-feira nós temos aniversário do clube. Planejamento já está começando. O que é muito incerto é ainda, assim, é difícil a gente falar da cota. Por quê? Se você olhar o que aconteceu esse ano, com inúmeras variáveis com a Globo, por exemplo, né? O Campeonato Carioca, por exemplo, etc., a gente não sabe exatamente quanto que vai vir essa cota. Tem um contrato com a Globo, eu acho que, se não me engano, até 2023, com a Federação Paulista. Teoricamente tem que ser cumprido. Mas, por exemplo, nós estamos recebendo agora a publicidade estática, as últimas 2 parcelas. Foi uma briga da Federação Paulista com o fornecedor para receber a publicidade estática, que são as placas de campo que gera receita para os clubes. Então, assim, nós somos em outubro, praticamente. Então, demorou
e o campeonato acabou já dois meses e pouco. Então, assim, foi uma briga grande para poder receber isso. A gente está trabalhando com alguns números altos sobre o patrocínio, né? O Brasil, a gente olha, graças a Deus está se recuperando. Acho que tem muitas indefinições, incertezas ainda, né? Tem muita pressão de preço por aí, em todos os mercados que você olha aí, construção, tem pressão de preço de matéria-prima, então a gente não sabe como que vai retomar. Eu estou muito contente, porque basicamente os parceiros nossos continuam, né? Algumas semanas atrás a gente renovou com a CCS, o próprio pessoal da Ingep, que optou por não continuar com a Ingep e com a Quimassa, que é uma empresa nova deles, do grupo, Construjá, a Crona, que veio com a Construjá, a própria Unimed, que está há muito tempo com a gente, a Mali continua até o final do ano. Essas empresas estão com a gente e devem continuar. A Ginomoto, que é uma empresa que está há muito tempo também, tentando negociar alguma coisa. Então, assim, tem algumas indefinições. Eu sou sempre conservador, eu vou optar por um orçamento que eu acredito que seja mais factível. Foi o que nós fizemos esse ano. A gente tinha um orçamento de fechar negativo o ano. Por quê? Porque nós tínhamos algumas dívidas para pagar, alguns empréstimos que nós fizemos no ano passado, nós temos passivo para pagar. Por exemplo, esse ano nós tivemos que parcelar uma FGTS, uma dívida antiga, em 60 meses, porque estava gerando bloqueio de conta. E tinha que pagar. Não cortando o seu raciocínio, do Celso Potec, que era o presidente anterior. Uhum. Ficou alguma dívida para você ainda? Ô Tatinho, eu acho que eu tive até uma reunião com o Celso uns 2 meses atrás. Eu, o Celso, Liminha, o Rafael Rigo, o Altair não foi, o Taimon e o Valdir da Báltico. Tivemos uma reunião para realmente a gente colocar na mesa os nossos sentimentos, né? Eu acho que eu vou um pouco mudar o discurso, não vou falar dívida do Celso ou de quem seja. É a gestão, né? É a gestão da Inter. E eu fazia parte da gestão do Celso. Então, assim, o ano passado foram feitas, não vou falar Celso, vou falar da gestão do ano passado, foram feitas alguns empréstimos. A gente fala do Celso porque ele foi o presidente. Viu, Tatinha, aconteceram muitas coisas que foram desnecessárias do ano passado para até acabar o Paulistão. Eu falei muito pouco porque eu não gosto também, para mim entrar em confronto só tiraria minha energia, meu foco, que era fazer o trabalho para o clube. O ano passado, com a Série A2, o orçamento era um pouco menor do que as despesas, então foram feitos alguns empréstimos para se manter na Série A2. Teve uma premiação também no final da competição, e no segundo semestre era a mesma coisa, a receita era menor do que as despesas, então foram feitos empréstimos. Até em novembro, quando eu assumi, eu acabei fazendo um empréstimo, colocando até na reunião do conselho. Todos os empréstimos do ano passado já foram quitados, então tanto premiação como empréstimos com qualquer pessoa, seja quem for, pessoa física ou jurídica. Então, assim, da gestão de 2019, nós quitamos tudo já. Além disso, nós tivemos alguns valores de dívidas antigas, que nem essa questão do FGTS, por exemplo. Nós também estamos discutindo, entramos com o Alvará, tem um TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que foi lá do começo dos anos 2000, que tentaram bloquear algumas coisas agora, a gente entrou com o Alvará. Então, assim, nós estamos fazendo gestão preventiva, ativa e parcelamento daquilo que a gente consegue. Então, colocando o nosso fluxo. E falando em fluxo, acho que só me desculpe estender um pouquinho, nós estamos colocando algumas coisas no nosso fluxo para o ano que vem. Por exemplo, a Inter precisa dar uma estrutura melhor para os seus atletas. Então, por exemplo, a gente agora no Copa Paulista, a maioria dos atletas moram no Limeirão. Então, nos quartos, nós colocamos blindex, nós compramos armários novos, vamos colocar televisão, trocamos cortinas. Para o ano que vem nós devemos comprar algumas camas box para dar uma estrutura, pensando já, às vezes, tirar a concentração do hotel, que custa 4, 5 mil reais, para trazer para o Limeirão. Então, assim, eu invisto esse dinheiro, ao invés de dar para terceiro, eu invisto para o clube. Além disso, a gente precisa ter um centro de treinamento. Eu tenho que agradecer muito a prefeitura realmente foi muito parceira esse ano com o Internacional.
o SESI muito parceiro com o Internacional, nós tivemos condições de treinar em bons campos e preservar o Limeirão. Nós investimos muito, nós investimos quase 100 mil reais na manutenção do Limeirão esse ano do gramado. Investimos 70 mil reais na manutenção do estádio, pago pela Inter. O que nós estamos fazendo? Nós estamos planejando para o ano que vem começar um CTzinho da Inter, que seja inicialmente com campo. Então vou investir em campo, vou investir em vestiário, a gente constrói, aí começa a construir um alojamento, porque a Inter precisa. O clube de primeira divisão, isso atrai atletas, mostra profissionalismo, mostra estrutura e agrega isso para o clube. Fora isso, a base nossa, a Inter precisa gerir sua própria base, categoria de base. Um clube de futebol hoje, o maior ativo, fora a marca, né? A marca é o seu maior ativo, mas os atletas é o maior ativo que vai gerar receita para o clube, tem que ser gerido pelo clube. Nós temos alguns projetos, depois eu posso até explicar mais detalhes. Mas eu vi o presidente, dá uma segurada, aí daqui a pouco eu não vou ter mais pergunta para você.